Fala galera, como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia, bom dia, boa noite, né? Para você que está chegando no meu canal, não sei que horário você está vendo este vídeo, mas eu queria comentar com vocês sobre o nível do debate de ontem. Eu tô vendo muita gente falando e criticando o nível do debate. Não porque o debate ontem foi horrível, um nível péssimo, os candidatos ruins, mas ele foi horrível. Você poderia me citar um exemplo de um bom debate? Você poderia me citar um exemplo anterior de Collor com Lula, de FHC com Lula? Você conseguiria me dizer um debate para equiparar ou para comparar com esse? É simples você chegar e dizer, não, esse debate foi horrível por conta disso, disso, disso. Sim, então me digam o que já foi bom para que eu possa visualizar. As pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade, elas só sabem criticar. Você já percebeu isso? Agora, com relação ao nível do debate de fato, eu queria até te falar sobre algo. Um exemplo, eu não entendo tanto de carro. Eu não entendo tanto de carro, mas eu sei o que é um volante, eu sei o que é um retrovisor, eu sei o que é um farol, eu sei o que é luz alta, luz baixas, essas coisas, essas questões normais de alguém que dirige. Mas se eu for conversar com um mecânico, ele vai saber muito mais de carro do que eu. Agora imagine você ver uma discussão de uma pessoa que apenas dirige, vez ou outra com o carro, com um mecânico que por várias vezes ao dia abre aquele tipo de carro, entende, mexe naquilo ali. Você acha que a discussão, ela tende a ficar, a discussão dos dois, o motorista e o mecânico, ela tende a ficar numa altura, né, no nível do mecânico, ou você acha que o debate ele tende a ficar no nível da pessoa que apenas dirige? É óbvio que um mecânico, por ter a prática, por conhecer, não só por conhecer o carro e mexer nele, mas também por dirigir, e isso é quase que notório, né? Que um mecânico ele sabe dirigir um carro, mas é óbvio que um mecânico ele tende a descer o nível das informações para que o motorista ele comece a compreender. Então, muitas vezes, uma peça que tem um nome mais complicado e que serve para uma função mais complicada no carro, né, de se explicar, ele vai descer aquela informação no nível do cara do carro, do cara que apenas dirige o carro. Então, óbvio que quando você bota um candidato forte e um candidato fraco para se degladiarem, digamos assim, para discutirem, óbvio que o nível do debate ele tende não a ficar pelo candidato que tem um nível intelectual mais acima, mas ele tende a descer para o que está mais embaixo. Por quê? Porque o que está mais embaixo, ele sempre vai fazer questionamentos até com base no intelecto dele, mais baixo. E obviamente por ele fazer perguntas no nível mais baixo, o que é no nível maior, e veja aqui eu não estou colocando nem o nome dos dois, mas você já está sabendo de que eu estou falando. Então, o maior, o que está no nível maior de intelectualidade e por conta de sua vivência de vida, ele tende a responder as perguntas para baixo. Por quê? Porque ele está sendo questionado dessa forma. Entende? Você está me entendendo? Então, debates como esse que aconteceram na TV, sempre vai ter um candidato bom e um candidato ruim. E querendo ou não, o nível do debate, ele tende a cair um pouco para o candidato ruim, com relação a nível de qualidade, né? Ele tende a cair um pouco, ele nunca vai ter essa crescência, ele realmente sempre tem um desnivelamento para uma tendência para baixo. Eu acho que essa seria a parte certa. Mas analisando ambos os perfis, você não vê nenhuma alteração nos gráficos não. O jogo continua empatado e de acordo com a pesquisa Veritas, Bolsonaro continua na frente. Eu não acredito mais nas outras pesquisas, afinal a gente viu a papagaiada do segundo turno, né? Em Pernambuco, por exemplo, o IPEC, que era o ex-Ibope, deu 33% para Marília. E quando se abriu as urnas, Marília tinha 23% dos votos. É uma diferença, minha gente, de 10 pontos. 10 pontos percentuais. Mas voltando ao nosso debate. Ontem, tanto Bolsonaro quanto Lula jogaram para a plateia, né? E para a plateia deles, né? Nenhum cativou o voto do outro, não. Né? E essa era a grande ideia do debate, né? Pelo menos eu vi assim, cara, aqui Bolsonaro ele tinha que pegar mais votos da galera que votou em Ciro, em Simone Tebet e por aí vai. E eu vi que nenhum dos dois eles souberam aproveitar essa questão. Eu tô vendo muita gente metendo pau nos debates, né? Nos debatedores. Ah, porque não presta, porque
Lula e Bolsonaro estão no mesmo nível e tal. Eu não vejo dessa forma e eu expliquei até um pouco sobre isso no início desse vídeo. E eu queria que você também não se atentasse a esse tipo de comentário. Compare o governo dos dois. Compare o que um fez com o que o outro está fazendo. Compare o que o pai dos pobres fez com relação à água no nosso Pernambuco. E compare o que o pai dos ricos fez com relação à água no nosso Pernambuco. Salgueiro, terra onde eu tenho um carinho enorme, tinha água lá, mas não tinha água na torneira das pessoas. Teve que um ministro dar uma cutucada no prefeito para o governador, que é do mesmo partido, se mexer para colocar água nas torneiras, quando Bolsonaro já tinha feito o seu papel. Esse é um claro exemplo de muitas coisas que acontecem aqui no Nordeste. O governo federal faz o seu papel e o governo do estado ainda não sabe o que fazer, tá no mundo da lua. Um claro exemplo também do que acontece aqui no nosso metrô. Enfim, tantos outros exemplos. Mas em resumo, meu povo, nesse debate só se constatou basicamente cada um jogando para o seu lado, né? Eu não vi nenhuma mudança de forma abrupta ou de forma radical, ou por menor que seja, para um lado ou para um outro. A gente vai ver realmente o resultado de tudo isso no dia 30, ao final do dia. No caso, amanhã. Vamos embora, vamos para frente, vamos para cima. Se Deus quiser, a gente vai sair vencedor dessa história. Tamo junto.